Brutalidade policial é uma ocorrência cotidiana nas comunidades. A polícia tem licença efetiva para matar e eles matam crianças, avós, qualquer pessoa que acham ser inimigo. Eles atiram primeiro e fazem as perguntas depois. Ashata Shakur, nascida Joan Deborah Byron, 16 de julho de 1947, foi uma ativista, membro do antigo Partido Pantera Negra e também membro do Exército da Libertação Negro, BLA. Olá, meu nome é Estevão Roque e esse é o Papretes. Na minha companhia hoje no Home Studio Naja está a Suelen Vieira. Olá. E Midian Miguel. Olá. O Papretes é o seu programa de entretenimento e produção de informação com conteúdo sobre a comunidade preta e as minorias. Todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Você pode encontrar o Papretes também em diversas plataformas, como YouTube, Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast e Rádio Public. Além disso, a gente também tem uma página no Instagram. Vai lá e digita @Papretes, PAPRETXS. Meninas, o programa de hoje está recheado de várias pautas, né? E a gente vai começar com uma pauta que gera bastante discussão e bastante dúvida também em muitas pessoas. Lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. A princesa imperial regente, em nome da Sua Majestade Imperador, o Sr. Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram, a façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e interino dos Negócios Estrangeiros, bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho da Sua Majestade o Imperador, o faça imprimir, publicar e correr. Data do Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888. Princesa Imperial Regente. Como vocês viram, dia 13 de maio foi proclamado a extinção da escravidão no Brasil. E a gente tem algumas questões que giram em torno dessa lei, que é chamada de Lei Áurea. Ela extinguiu a escravidão no Brasil e a gente tem várias críticas com relação ao processo de abolição da escravidão. Por que o movimento negro no Brasil não comemora o dia 13 de maio? Desde a década de 70, o movimento negro traz o Dia da Consciência Negra na morte de Zumbi e não no dia 13 de maio. Essa data a gente não deve comemorar, né? Os negros eles não têm o que comemorar nessa data. Parece dura a minha fala nesse sentido, mas eu acredito que seja uma fala unânime, pelo menos aqui na mesa, né? Assim, acredito eu que tenha sido isso. Eles estavam livres. Ah, beleza, primeiro dia comemora, primeira semana talvez comemore, segunda semana começa a pensar, mas a gente vai morar onde? A gente vai trabalhar onde? Vai viver do quê? Então acho que assim, dá pra ficar feliz? Dá, mas não é motivo pra comemorar. E aí a gente começa a questionar esse conceito de liberdade, né? Que liberdade é essa? O contexto histórico, ele tem que ser sim estudado e tem o seu valor histórico. A data do 13 de maio tem o seu valor histórico. Bom, aí a gente tem a aprovação no dia 13 de maio, só que ela serviu para liberar 700 mil escravos
que a gente ainda tinha no Brasil, nesse período de 1888, e proibiu a escravidão no país, né? Então esses escravos eles conseguem a abolição, mas foi como a Su falou, né? E depois? O que acontece depois? A gente não tem nenhum tipo de comemoração nessa data, porque a gente não tem como dizer que foi uma coisa boa. A gente não teve, os nossos antepassados, eles não tiveram nenhum tipo de política de inclusão, né, na sociedade daquela época. E isso é o que reflete, a principal causa que reflete as nossas desigualdades hoje, vamos colocar assim. Bom, eu na minha porcentagem, né, na minha porcentagem das culpas históricas, eu atribuo 40% da desigualdade social histórica vigente hoje ser culpa dessa não inclusão dos ex-escravizados dentro do contexto aí da sociedade da época. Fala aí sua trajetória dessas leis pra gente. A gente teve em 1837 a primeira lei de educação, na qual os negros não podiam ir à escola. Em 1850, a lei das terras, na qual os negros não podem ser proprietários. Em 1871, a lei do ventre livre, mas quem nascia livre? Em 1885, a lei do sexagenário, mas quem sobrevivia para ficar livre? Para lembrar que a lei dos sexagenários era aqueles escravos com mais de 60 anos, né? Então, automaticamente, todos os escravos maiores de 60 anos, eles já tinham sua liberdade. Mas é que você perguntou, né? Quem vivia até 60 anos? E em 88 a abolição, mas foram 388 anos de escravidão. É interessante a gente pensar e pedir pra galera refletir que 300, quase 400 anos de escravidão não se apagam com 20 anos de política pública. Existe, por esse contexto, e aí vai ter um programa que a gente vai abordar um pouco mais isso, o contexto da dívida histórica, né? Que acaba entrando dentro desse parâmetro. Se a gente tem uma sociedade que demorou a criar política pública pro negro na sociedade, é óbvio, e aí não precisa ser nenhum gênio para conseguir entender que ficou faltando, tem uma lacuna no meio disso, em que a gente teve que se virar para conseguir sobreviver. E isso tem tudo a ver com a questão social que a gente vai abordar mais para frente, com relação à comunidade e à favela. Agora, claro que esse problema da dívida social, ele não pode ser colocado só na conta da Princesa Isabel e da monarquia da época, né? Não que a gente está querendo passar o pano aqui, porque não tem compromisso com ninguém, principalmente com quem defende monarquia. Mas a gente não pode colocar a conta só neles. Os governos que vieram depois, a própria República, ela também não se responsabilizou por essa galera. Então a culpa é de todo mundo. Uma famosa frase que eu gosto muito é: você não tem culpa da escravidão, mas você colhe os benefícios dela. Se você for uma pessoa branca, você colhe os benefícios. E você, se você for uma pessoa preta, você tem que se conscientizar e parar de ser o pacifista nessa área. Porque, mano, vamos falar a verdade, né? A pessoa fala assim: eu não sinto racismo, eu não sofro racismo. Tudo que eu posso pensar é que essa pessoa não sabe o que sente e não sabe o que sofre. Porque, tipo, é lógico que ela já sofreu, ela só não entendeu ainda o que é. Ou ela não tá na consciência, ela não tá no rolê, né? Ela não tá sabendo. Mas dizer que não sofreu, eu acho muito equívoco. Muito, muito otimismo falar que não sofreu, que não sofre, que não... É uma visão muito apaixonada da situação. Não dá pra passar. Fala, Diana. Pouco se fala da questão de cotas territoriais, né? Que também influenciam bastante. E aí, quando entra nesse quesito que você acabou de falar, eu já ouvi de brancos o seguinte: tá, mas eu sou branco e sou pobre. Mas que merda, hein? Mas não consegue entender, gente? Como é que a gente explica isso para uma pessoa branca que, se considera afetada? Não, assim, ser de certa pobre... forma foi, mas... Não, mas ser pobre...
Fala. Seguindo essa linha do tempo, nós temos a lei do boi, na qual foi a primeira lei de cotas. Porém, as cotas não eram pra gente, era pros filhos de fazendeiros. Em 2012, entrou as cotas nas universidades. E isso causou uma revolta, porque é um falso pretexto. Meritocrata. Então, a galera nem sabe disso. Da lei do boi. A galera nem sabe da lei do boi. E aí eu sou muito a favor da gente fazer um programa sobre as questões das cotas, né? As cotas sociais e as cotas raciais. Explicar cada uma. Porque, querendo ou não, um assunto puxa o outro, né? A gente sabe que uma coisa vai puxando a outra. Então, dividir por partes eu acho bem bacana. E acho que é esse caminho que a gente pode tomar também no próximo programa. Eu queria encerrar essa pauta com uma frase que eu achei muito interessante, que aconteceu, que tá no site do Sindicato dos Bancários, que foi lá que eu peguei, que teve uma mesa redonda sobre a discussão do 3 de maio, e o dirigente sindical Fábio Pereira, que é integrante do coletivo de combate ao racismo do sindicato, né, dos bancários de São Paulo, ele disse uma frase muito interessante. Os livros de história colocam a princesa Isabel como heroína, e os negros como finalmente livres. O movimento negro, no entanto, luta para trazer à tona a verdade histórica de que a abolição só existiu no papel. E a escravidão foi oficialmente abolida não por vontade da princesa, mas porque o sistema econômico na época achava mais rentável ter trabalhadores assalariados livres, contanto que fossem europeus. Ainda tem isso, depois que eles aboliram a escravidão, a mão de obra do Brasil se tornou uma mão de obra estrangeira, uma mão de obra branca. Teve uma campanha no exterior para trazer essa mão de obra para cá, para essa galera trabalhar. Foi dado terra para essa galera. Então não vem me falar que o meu avô trabalhou muito, seu bisavô trabalhou muito também, mas o meu tataravô não. Né? Seu bisavô tinha salário? Tinha terra? O seu bisavô tinha terra, seu bisavô tinha salário. Ah, mas ele tinha que pagar imposto. Mas o meu nem tinha isso. Ele era chicoteado? Né? Os seus antepassados, eles nem precisaram, né? Eles ganharam. Foi uma concessão, né? Enfim. Só pra galera tentar pensar um pouco, principalmente a galera branca, que tem uma galera branca que estuda o nosso podcast, que escuta e não tem essa consciência, né? Mas vamos lá, vamos rodar. Só pra finalizar, vai lá. voltando em 2010, a gente ganhou a lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial. Porém, a gente vive num país que nega dizer que a gente tem racismo. Tá aquele cujo nome não precisa ser dito, mas que tá aí na frente aí... Mas tá aí na frente aí fazendo algumas coisas aí, né? E dizendo algumas coisas. Mas enfim, a gente ignora quando falam que tem uma barata no nosso cabelo. Pra quem não entender, referência, essa semana, né? Foi. Essa semana, um dos apoiadores do presidente tava no cercadinho, que é onde é chamado, onde ficam os apoiadores dele lá no Palácio do Planalto. Acho que pediu uma foto, ou foi falar alguma coisa com ele, né? E aí ele comentou do black da pessoa que tava com piolho e provavelmente tinha uma barata escondida no cabelo da pessoa. O presidente do país disse isso com um dos seus apoiadores. Uma fala genial da Mônica Iose que eu tava vendo esses dias. Ela disse que se não tivesse na pandemia, esse homem já tinha dado um golpe. Verdade. Dá pra pensar sobre isso, né? Porque com tudo isso que ele vem falando, né? Ultimamente vem falando de preservação da democracia, mas com esse discurso de contra o Congresso, contra o Supremo, né? Desde a pauta dele sempre foi essa. Né? Vamos girar? A gente tem uma pauta agora muito interessante e que não é triste, muito pelo contrário, é muito feliz. O Oscar 2021 bate o recorde de diversidade de atores negros e mulheres que ganham destaque. Vai, Sueli Vieira. Nossa, gente, eu fiquei muito feliz. Assim que eu vi, eu já vim no grupo pra comentar. A gente precisa fazer uma pauta falando do Oscar, porque é o Oscar mais negro da história. Verdade. Foram 35 das 102 atuações indicadas. Uau. E assim, a gente teve Judas e o Messias Negro,
A gente teve a voz suprema do blues, com a Viola Davis e o Boseman. A gente teve o soul. Não, assim, eu queria abrir aqui um parênteses, velho. A Viola Davis, ela não existe, né? Tipo assim, mano, ela é muito foda, assim. Uma mulher excepcional, não só como atriz, mas como pessoa também. Eu assisti várias entrevistas dela sobre vários filmes que ela já fez e séries também que ela participou. E, mano, que mulher, né? Que mulher, ganha destaque aí. A gente teve também a Chloe Zhao. Ela foi, depois de 92 anos, se eu não me engano, a mulher asiática que recebeu o prêmio de melhor diretora. E assim, é asiática, é perfeita, mas é não branca. E é um prêmio que ficou 92 anos ali, ó, enrolando pra sair. É uma coisa que dá pra comemorar também. É verdade. Vamos fazer o seguinte, a gente pode deixar essa lista atualizada no nosso Insta. Sim. A galera que quiser saber quais filmes foram e as categorias, dá uma olhadinha lá no nosso Insta, que a gente vai deixar um post com essas informações, beleza? E aí você já começa a ver. Tem os filmes que estão disponíveis na Netflix, estão disponíveis na Prime Video, beleza? Então você também não tem desculpa. Se você assina essas plataformas de streaming, você pode assistir tranquilamente, beleza? E ganha também um destaque. Eu ainda não assisti, confesso, porque eu tô atualizando também os filmes que eu vi. Mas o Soul, né? A galera tá falando bastante do Soul, que é um filmaço. Então, assim, pessoas da minha confiança me disseram que é um filmaço, apesar de eu não ter visto, mas eu queria falar. Então eu acho muito interessante que a galera já corra lá e assista o Soul. Inclusive, pode colocar criança pra assistir, põe a tia, põe a avó, põe todo mundo pra assistir, porque é um filme da família e traz uma informação muito bacana. Eu vi o trailer e achei muito interessante. Então já fica aí uma pegada pra galera que não assistiu. Cola lá e assiste o Soul. Beleza? Lidiane? Muito feliz, né? Que seja cada vez mais preto. Que seja cada vez mais preto. Com certeza. E agora que a gente tocou nesse assunto de prêmios, vale lembrar que no dia 8 de maio fez 25 anos que o Michael Jackson participou da 8ª edição do World Music Awards. Falar pro editor colocar uma música aí do Michael, pequeno Michael. E ele venceu 5 categorias. Legal. 25 anos já, né? 25 anos. 25. Nem era nascido. Não mete essa. Tá bom, valeu. Vamos girar? Estudantes estadunidenses criam leilão de escravos em aplicativo, simulando venda de alunos negros. Quem vai falar sobre essa pauta é Midian Miguel, a revoltadíssima Midian Miguel. Essa pauta aqui vai pro quadro de racistinhas do mês. Junto com aquela apresentadora também, né? Isso. Vai pro painel dos racistinhas do mês, né? Pois é, aqui rolou no Texas. É lógico, é a Xuxa e os baixinhos. Agora sim a pauta faz cada vez mais sentido. No Texas, onde alguns alunos criaram um grupo em uma rede social. Esse grupo era de leilão de escravos. E nesse leilão eles tinham alunos negros leiloados. E aí esse valor ele variava de 100 a $1 e era de acordo com as características físicas dos alunos. Então, uma frase deles: seria melhor se o Chris não tivesse um cabelo tão ruim. E aí ele foi leiloado por $1. A escola inicialmente classificou a atitude como cyberbullying com linguagem racialmente carregada. É uma passada de pano muito bonita, né? É horrível de se ver esse tipo de coisa. Vou passar um paninho aqui. Isso aí, é assim que a gente vai criando racistinhas. Após a reação de repúdio de pais e estudantes da cidade, o ato foi dado como racismo. A escola alegou que os alunos responsáveis
pelo grupo racista estão sendo punidos administrativamente. Mas o que é ser punido administrativamente, né? Os pais, não temos notícias dos pais, da punição dos pais e nem dos alunos. E uma coisa que rolou também, uma declaração de uma mãe, foi que um desses alunos estava apanhando desses estudantes na escola e esse garoto que estava apanhando ouviu: ajoelha no pescoço dele. O que faz referência a um caso que a gente já debateu aqui. Fala aí, Estevão Roque. Falar o quê? Não tem nada pra falar com isso daí, porque me deixa extremamente preocupado que ainda com tudo que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos meses, a gente ainda tenha alunos que achem que isso é uma coisa boa. A gente teve recentemente um caso aqui na fazenda, uma das fazendas do Vale do Café, que estava reproduzindo um contexto da escravidão. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso. E aí, o Ministério Público foi acionado, também a coordenadoria dos casos, né, dentro do Ministério Público foi acionado e foram lá para assistir e constataram realmente que estava acontecendo isso. As pessoas estão perdendo a cabeça com essas coisas. Eu acho que estão perdendo não só a cabeça, mas estão perdendo também o juízo. O que falta nessas pessoas não é informação, porque a informação está disponível para qualquer pessoa. O que está faltando é a consciência em cima da informação. O que está faltando na maioria das pessoas. E o que me choca é ver uma escola norte-americana com alunos que fazem esse tipo de coisa. E o pior, alunos de ensino médio, tá? Que já deveriam ter uma consciência. Suelen? Não tenho o que falar. Não tem mesmo. É uma pena que o nosso podcast não tenha sido escutado no Texas, né? Só foi escutado em Massachusetts e Wisconsin. Mas quem sabe um dia chega no Texas. Mas enfim, tá difícil ter que ficar explicando o óbvio. Mas a gente continua aqui, tentando falar alguma coisa. Em nota, a escola comunicou que o seguinte: eu sei que falo por toda a comunidade de Aledo quando digo que sinto muito que alguns dos nossos estudantes participaram do assédio racial de 2 dos nossos alunos negros em uma conversa nas redes sociais. Também sinto muito pela dor que foi causada das vítimas e às suas famílias. Foi completamente inaceitável por todos nós e não deveria ter acontecido, fecha aspas. Claro, isso aqui é uma fala de pedido de desculpas mínimas, né? Mas o que me deixa mais frustrado é por que não foi dito o que foi feito com essas crianças na íntegra? Por que não foi dito? Porque quando é com a nossa população, quando é com a gente, não é só dito, é gravado, é mostrado. E quando são pessoas brancas, crianças brancas, eles estão sendo corrigidos, punidos administrativamente. Fecha aspas. Punição para as pessoas pretas, e isso é bom a gente refletir, ela fica na mídia, que serve de exemplo para todo mundo ver. Pelo menos é isso que eu vejo. E quando é com pessoas brancas, né, ou com pessoas não negras, vamos colocar assim, né? Pessoas não negras, fica uma coisa meio, a gente tá vendo o que vai fazer, foram punidos. Mais uma vez, a vítima tem o rosto exposto, apesar de serem menor de idade, mas a outra galera que cometeu, de fato, não aparece. Bom, a gente tem uma informação muito triste para trazer, que é a morte do cantor Cassiano. Ele morreu no último dia 7 e ele era um dos grandes nomes da música brasileira. Fala isso. Bem, o ícone do soul no país, o cantor e compositor Cassiano, de 77 anos,
estava internado desde o fim do mês passado no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, zona oeste do Rio. Genival Cassiano veio da Paraíba para o Rio em 1960. Ele foi criador de um estilo vocal conhecido como Brazilian Soul, mas Cassiano gravou poucos discos como cantor. Ele compôs diversos sucessos da música brasileira e os principais foram gravados por Tim Maia, como Primavera, Eu Amo Você, e as suas músicas também foram gravadas pela Marisa Monte, pelo Djavan e pela Ivete Sangalo. Várias pessoas também rememoraram Cassiano nas suas músicas, né? O próprio grupo que eu gosto, o Racionais MCs, ele já usou vários instrumentais da música do Cassiano nos seus álbuns, nas suas músicas. É legal vocês darem uma procurada lá. A informação mais atualizada que nós temos é que Cassiano não morreu de Covid. O cantor e compositor havia passado por uma cirurgia para retirar parte de um pulmão, o que teria complicado o seu caso, segundo o jornal O Globo. Eu vou deixar um trechinho de uma das músicas do Cassiano para vocês escutarem, pra gente matar um pouquinho da saudade, mas vai em paz, Cassiano. Engraçado que ele queria ser esquecido, né? Mas pro final da carreira, sim, ele já queria ser esquecido, mas aquela coisa, com a morte não tem como a gente esquecer de ninguém. Vai em paz, descansa em paz, Cassiano. Vamos girar? Vamos para a trilha da semana. Suelen Vieira, sua trilha da semana. Hoje eu indico a Lei Áurea, do Borges. Lei Áurea, do Borges. Fala um pouquinho da letra pra gente. Ela começa com o Pai Nosso, né? Todo mundo sabe. Quem me acorda desse pesadelo? 111 tiros acertam um preto, menor jogado com o corpo no beco. Nossa pele faz-nos já nascer preto. Ágata, Duda, Cauã, João Pedro. E dizem que só quem morre é traficante. Legal, então a gente vai colocar um trechinho para vocês escutarem de Lei Áurea, do cantor Borges. Amém. Alguém me acorda desse pesadelo, 111 tiros acertam um preto, menor jogado com o corpo no beco. Nossa pele faz, nós já nasce suspeito. Ágata, Duda, Cauã, João Pedro. E dizem que só quem morre é traficante. Guerra licenciada pelo Estado, favela alimenta sua fome de sangue. Durmo sem saber se vou acordar, recuar no morro nunca foi marcar. Tentam impedir a gente de sonhar, quem não conhece o que sobra é julgar. Explicar que o herói é quem mata e o vilão é quem tira a chuteira. Perde seu pai em 1080 tiros, cresce na sombra de uma mãe solteira. Olho de ódio reluz em saudade, Lei Áurea liberta, não traz igualdade. Bacana, Midian Miguel, trilha da semana. A minha trilha da semana é Um Bom Lugar, do Sabotagem. Ele fala sobre esses aspectos da polícia dentro da comunidade, de como ela atua, sobre a ótica de uma pessoa que vive dentro da comunidade e de uma pessoa também que conhece como a polícia age dentro da comunidade. Uma frase da música dele que tem muito a ver com o que tá rolando, que rolou na verdade, é: ali na Blitz, pobre tratado como um cafajeste. Nem sempre polícia aqui respeita alguém. Em casa invade, a soco, ou fala baixo ou você sabe. Maldade, uma mentira deles, das verdades. Então vamos ver. Um Bom Lugar, Sabota. A chave é ter resposta àquele que infringe a lei na blitz. Pobre tratado como um cafajeste. Nem sempre polícia que respeita alguém. Em casa invade, a soco fala baixo ou você sabe. Maldade, uma mentira deles, 10 verdades. Momentos ocular é respeito. Estilo um cofre, só leva os fortes. Eu também adoro essa música. Acho que ela tem tudo a ver com esse momento também. E a minha trilha da semana, eu vou plagiar aqui uma ideia inicial que a Azul deu, que eu achei muito foda, que é Muita Treta, do Apocalipse 16.
justamente no início, que ele fala que é muita treta viver num lugar onde ninguém te respeita, onde a polícia deita e rola em cima dos humildes. Ela espanca uma pá de cidadão de bem, ela pega o menor e joga ele na FEBEM. Então, pra vocês, um trechinho aí de muita treta, Apocalipse 16. É muita treta, viver num lugar onde ninguém te respeita, onde a polícia rola e deita em cima dos humildes. Ela espanca uma pá de cidadão de bem, ela pega o menor e joga ele na FEBEM. É muita treta, o presente traidor que a gente tem, que se vendeu ao opressor por um baixo preço. Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço. Graças a ele o gringo vem aqui e monta empresa, escraviza a mão de obra. Meu povo fica com o pior, fica com as sobras. É muita treta, vira paz cada vez mais distante. Ouvir tiros e saber que são meus manos se afogando no próprio sangue. Muita treta, muita treta. Legal, nosso programa tá chegando ao fim. Muita notícia ruim essa semana. Né? Notícia ruim atualizada com sucesso, né? Você pode acompanhar o Papretes nas nossas mídias. A gente tá no Spotify, YouTube, Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Rádio Public. A gente queria também agradecer o Home Studio Naja e o Portugal Produções pelo apoio. A gente encontra vocês na semana que vem com mais um programa aí. É bom vocês acompanharem também nossa página no Instagram. Só vocês digitarem @papretes, PAPRETXS. Até mais, pessoal. Tchau.